Bueno, hermanos, que bendição estarmos aqui nesse dia maravilhoso. Vamos celebrar ao Senhor. Bueno, eu quero falar de uma palavra, glória a Deus, um tema que eu sou falar muitas vezes, não? Muitas vezes. E eu estava buscando hoje uma palavra de parte de Deus. E eu disse, Senhor, essa palavra hoje. Sim. Vou falar del ser religioso. Não? Glória a Deus. Eu me ouvidei de falar. Sabe que acá já tem uma foto, está desse lado. Se vou pôr aí el ícone de foto, que está abaixo na barra, já vai aparecer desse lado, com a definição da palavra religioso, que eu saquei aí do dicionário. El ser religioso em si não é algo malo, não? Segundo a definição da palavra. Pero el religioso não é hijo de Deus. Eu vou explicar por quê. Bueno, aí vou me agrandar, não? Vai com o mouse assim, com o screw, e vai girando e vai agrandando. Aí, muito bem. Põe aí na definição 1 aí. Aí tá. Aí, segundo o dicionário, não é mal ser religioso, não? Mira o que é. Conjunto de crença ou dogma. Dogma é a verdade absoluta a qual não podemos ir de encontro, não? E um dogma católico, sim, está equivocado, está mal, e alguns dogmas cristianos também está mal. Pero o dogma verdadeiro, que é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, não está mal. Isso está correto. Não podemos ir de encontro à palavra de Deus. Tenho aqui meu apontador. Aí está. Acerca da divindade. Da divindade sabemos que é de Deus. O que passa é que o dicionário tem que pôr, não? Algo assim, general, justamente. Muitas graças aí, quem me aportou esse saber. De sentimentos de veneração e temor hacia ella e de normas morais para a conduta individual e social e de práticas rituais, principalmente de la oração, sacrifício para dar-lhe culto. Ou seja, vamos ser uma prática ritual hoje. Qual é o nossos dois ritos? Ou seja, não vamos ser hoje. Não, hoje a apresentação não é tanto uma prática ritual, se não temos dois ritos no cristianismo, que é o bautismo e a Santa Cena. Não? Depois não temos nenhum outro, não? Salvo algumas instituições que se chamam cristianas, que tem um montão de rito, não? Dia de isso, dia de aquilo, parece dia de los santos, não? Tem um montão de coisa. Bueno, é uma virtude que move a dar a Deus o culto devido, sou religioso, é lindo. Em la palavra está correta e é linda, pero eu quero falar de la mala religião, del mal ejercer la religião, de não ser religioso verdadeiramente, de não ser falso, não? Porque estamos em la moda, onde todos os predicadores, assim como eu, predicamos contra a religião e dizemos, como é o título que eu pus, não tão perspicaz, tão eficaz. Religioso não é erro, diretamente eu já mandei ao inferno, não? Pero porque realmente não sou eu que mando ao inferno, senão é o próprio Jesus, em la conduta de Deus, manda ao inferno, e vou aprovar isso por el texto que vou ler hoje. Pero ser religioso em si, se for um religioso verdadeiro, não está mal. É isso que quero aclarar por la definição da palavra. A profissão e observância da doutrina religiosa. Tem uma mais aí, a quarta? Até o Pedro vem para a igreja. Não? Glória. Obrigação de consciência, cumprimento de um dever, não? Hablando aí, e aí, bueno, a ordem. Aí já está. E aí habla da confecção católica. Dale, já está. Muitas graças. Só isso. Bueno, abram suas Bíblias em Juan, uma vez que já sabemos lá definição, não? Porque a mim me gusta de definir as coisas de acordo com a lei, a lei do léxico, não? Porque às vezes hablamos muitas palavras e hablamos e nem sabemos o que estamos falando e terminamos Juan capítulo de número 8. Evangelho de São Juan, capítulo número 8. É o Evangelho, não? Juan escreveu aí 5 livros na Bíblia, não? Sabiam, não? Demasiado escreveu esse Juan. Às vezes hablamos e não sabemos do que hablamos, não? Aí está. Até o Pedro vem para a igreja. Hablamos repetimos como, eu digo, como ele papagaio de pirata. Vê o papagaio de pirata? Estava ao lado, e ia repetindo o que o pirata dizia. E, bueno, pero não podemos ser assim, devemos ir lá à palavra de Deus e a ser uma exegese. A exegese é essa ciência aí que extrai do texto a verdade mais absoluta e mais... Pô, é tecnológico, voz, hein?
Uma alta tablet, tenê. Ah, tá rota? Bueno. Meu celular também se rompeu. Tá vendo que... Vou contar um testemunho, vou contar. A parte, vou contar, é testemunho, não? Meu celular tá gravando cá, não? Não pode usá-lo muito. Pelo que vocês podem ver aí, não sei se dá para ver, tá vendo aí? Parece que cai 2 tiros cá, não? Parece que tiraram nele. Vou contar o testemunho, não? A eu estava aí na feira de sábado, sabe que é uma feira já, não? Eu sei de onde é a feira todos os dias, não? Porque, claro, aí comer aquela empanada frita, rica, não? Cheia de azeite. Só os lunes que não tem feira, porque os tipos têm que descansar também, não? Pero bueno. E eu já cheio de emoção, não? Eu estava com a reunião e fui sacar o celular. Eu disse, vou ter, eu ia comprar justo a proteção, não? Vou ter, como é que é o nome? É vidro, me ouvidei o nome? Vídeo templar. Vou ter o vídeo para esse celular. E quando saquei o celular, se caiu, se rompeu. Eu disse, Tiavão, bueno, já tá, já não me dê mais nada, porque agora a hora é chorar, não mais, não? E há pouco tempo havia arreglado ele. E me custou 15 mil pesos. Deus mío. A morte seria menos dolorosa, não? E aí uno pensa que não passa nada de malo na vida dele, pastor, não? Sendo que passa. E nós outros estamos com essa porqueria todo dia, não? Porque às vezes temos, e às vezes não, e às vezes é para entretenimento. Mas às vezes temos que trabalhar com isso e temos que buscar algo, e é bem mais fácil, visto que a definição eu busquei no dicionário de celular, eu tenho um dicionário no computador e tenho um dicionário na biblioteca. Pero é bem mais fácil aí, tá com o celular na mão, busquei a definição, pero, bueno. Passa, vê que o mal passa a todos. Nós outros ponemos assim uma corbata, que damos bonito, não? Hoje estou vestido de crente, não, a parte, pero porque hoje é um dia especial, não? Delfina também está vestida aí como uma princesa, não? Glória a Deus. E então, quedamos assim, pero nos passa a todos, não? A todos nos passa aí problema. Pero, bueno, vamos ao texto, porque o texto é bem larguito, não? Pastor, prometo que não vou falar muito. Não, meia hora está bem. Meia hora e não hablo mais. Vamos ler a partir do versículo número 31, capítulo número 8 de Juan, a partir do versículo número 38, diz assim, 31, diz assim, dijo então Jesus a los judíos que haviam creído em ele. Primeiro vamos entrar cá no contexto, né, antes de ler o texto, do capítulo 8. Jesus vem haciendo uma série de milagros, e que molestou um pouco. Mira voz, o milagre de Jesus é bem que Jesus hacía um homem, a uma pessoa, a um ser humano, molestava a los religiosos a ponto de eles perguntarem, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Por que existe isso no sábado? Al final ele tem tantos dias para sanar, tem que ser isso no sábado? Tá de broma comigo, não? E ele falava de uma maneira tão bem, ensinava de uma maneira tão bem, não? No capítulo 7, todavia, vemos que a los aguaciles que a polícia del templo, não? Que os religiosos queriam que prendera Jesus, e eles começaram a dizer, caramba, nunca nenhum homem ha hablado como este. Estavam admirados como Jesus ensinava. Porque Jesus ensinava como? Como quem tinha autoridade. Por quê? Porque eu não posso ensinar, e está cá na frente, não, disfarçado de crente, cá, com saco corbata, que minha vida seja totalmente ao revés afora. Não se pode. E vemos que isso é normal em nossos dias, não? Muitos predicadores, não, e muitos ministros da palavra têm um exemplo bonito assim na igreja, não? Tem uma, vou ver o Tiavão e dizer, que pio, não? Que crente, que servo de Deus. E sabemos que a vida dele é toda desorganizada depois, não desordenada. E Jesus ele ensinava como quem tinha autoridade. Então, se Jesus já estava convencendo aquela gente, e aí ele dijo Jesus, e mirá o que Jesus dijo, não? A quem? A los judios que haviam creído nele. Dijo, se vós outros permaneceis em mim, e como o texto é grande, eu quero predicar por parte, não? E a primeira coisa que aprendemos aqui nesse texto é permanecer. Eu quero falar de algumas ensinanças que o Senhor nos ensina por meio desse texto, a que o verdadeiro Hijo de Deus é aquele que permanece. Glória a Deus! Já sabem,
Los que se congregam comigo, eu não sou de grupo de los que creem que perde a salvação, não lo sou. Pero eu creio que aqueles que são salvos, eles permanecem. E Jesus, ele habla cá, ó. Se vós outros permaneceres em mim, palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se eu permaneço, sou verdadeiramente discípulo. E se sou verdadeiramente discípulo, sou o quê? Salvo. Ser verdadeiramente discípulo não tem que ver com ser religioso. Por isso pus religião na pantalla. Porque é religioso, ele tem um estereotipo cristiano, tem um estereotipo pio, tem um estereotipo de alguém que hace el bem, pero seu coração está lerro. E esse chavão pode predicar, pode profetizar, pode echar fora demônio. Que é isso, pastor? Quem disse foi Jesus. Não? Jesus disse, e naquele dia dirão, muitos, ele disse que seria muitos, dirão, em tu nome profetizei, em tu nome echei fora demônio, e Jesus vai dizer a eles, parar um pouquinho tocar, que, mira, eu tenho uma boa memória, não? Na verdade, eu sou Deus, eu sei de todos, eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Pero não, eu não estou tão ouvida disso, pero deixa-me ver cá no livro. Aí ele agarra já o livro dele, que tem o nome de toda a gente, não? Imagina o tamanho desse livro, não? Deve ser aí mais ou menos do tamanho do livro para entender as mulheres, não? Já viu aí em los memes, não? É livro para entender as mulheres. É tão difícil, né? Ayer estava Luan e minha irmã rugando, não? Isabelle. E aí ele montou uma tendita e vendia de todo. E ela não queria nada. De onde já se viu uma mulher não querer nada, não querer comprar nada? Não, pero é assim. É difícil entender as mulheres, não? É complicado. E Jesus vai agarrar o livro... Hã? Amém. E Jesus vai agarrar o livro e vai dizer assim, mira, o nome de vocês não estão acá, não os conosco. Ou seja, aí os tipos, por um estereotipo, e em nome de Deus, hacía milagros, echava fora demônios, predicava a palavra de Deus. Então, como saber como a pessoa realmente é de Deus? Por seus frutos. Acá, a primeira ensinança, permanecer. E siga lendo versículo 32. E conhecereis a verdade os hará livre. Ou seja, a verdade quem é Jesus. Não, a verdade não são os conceitos da religião. A religião, por suposto, vai levar sempre conceitos da verdade, porque está baseada na Bíblia. Por suposto. Pero se eu só lo cumpro, ponto 1, não tenho que ser isso, ponto 2, é isso. Se eu cumpro nada mais regras e leis, e meu coração está lerro, eu não sou cristiano. Eu me vou parecer cristiano, eu vou falar como cristiano, eu vou me vestir como cristiano, eu vou compartilhar memes cristianos, vai parecer tudo cristiano, pero na verdade não sou, sou um mentiroso. E vemos que estamos vivendo isso nessa época, e quando alguém se morre, que amamos, ou quando nos passa alguma enfermidade, alguma catástrofe na vida, onde estará Deus? Por que Deus? Deixa que passe isso em minha vida. Bueno, então se começamos a realmente demonstrar que não somos cristianos. Eu não digo com isso que não podemos sofrer, temos o dolo, não? Cientificamente, por meio dos psicólogos, eles dizem, mira, o dolo te pode durar de tanto a tanto tempo, pero tem que terminar, não? E biblicamente também. Vemos, não? Inclusive, biblicamente, o sumo sacerdote não podia nem chorar por a pessoa que morreu. Podia ter morrido sua madre, sua mulher, sua irmã, não podia chorar. O sacerdote já podia ser um dolosito, mas o sumo sacerdote não podia nem ser dolo. Não? Tamanha era a responsabilidade dele. Glória a Deus que essa parte já passou. Não vivemos em la lei, vivemos em la graça. Não é? E la graça, nos tornamos muito permissivos em la graça. Pero se a lei existiu, é para nos traçar algum parâmetro para a graça, é para demonstrar, mira como era. Não? Então, se a hora, no mínimo, temos que ser um pouquinho melhor, não? E conhecereis a verdade. E essa verdade é a verdade de Cristo, é a verdade da palavra. Não? Que já nos vai a ser livre. Lhe responderam. Aí os religiosos começam a travar uma batalha com Jesus. Isso solia passar, não? Os religiosos sempre batalhavam com Jesus, porque Jesus entendia, Jesus era irônico, né? Jesus era irônico e às vezes Jesus era direto, não? Era direto. E travaram uma batalha com Jesus.
E lhe responderam, linaje de Abraão somos. Ou seja, já sacaram a credenciais, não? Menos mal que eu nem credencial tenho, não? Sou tão trútil que nem credencial tenho. Sacaram as credenciais, a patente. Linaje de Abraão somos. E jamais hemos sido escravos de nada. Eles eram mentirosos também, não? Porque nesse exato momento estavam sendo escravos de Roma, praticamente. Está bem que Roma foi um governo relativamente bueno comparados a outros impérios, que deu a eles o direito de legislar sobre o seu próprio povo e de todavia ter seus cultos, e deu uma certa liberdade, não? Como nos hace o governo da Argentina, nos dá uma certa liberdade, temos liberdade de culto, não? Até a hora temos liberdade. E está bem, pero eles eram escravos, tinham que pagar imposto para Roma, não? Era escravo, porque quem é livre não paga nada. Viste que Jesus, quando deu o exemplo, ele disse, quiseram tentar Jesus em todo, não? E deram aí uma moeda a Jesus. Aí Jesus disse, bueno, a cara de quem está aí, não é de César? Dá a César o que é de César, tinha que pagar o imposto, não? Pero os hijos não pagam imposto. Jesus falando para que não cobrassem ele o imposto do templo, não? Pero cobraram igual, não? Pobre Jesus. Aí Jesus disse a Pedro, vai já, perca aí um percadito, porque eu não tenho plata cá. E Pedro percou e aí saiu uma monedita e pagaram o imposto de Pedro e de Jesus e eles entraram, não? Pero el hijo não paga imposto, porque el hijo é dono de todo. El hijo é dono de todo. E responderam, linaje de Abraão somos. La religião ella se basa, os religiosos se basam em suas experiências, se basam em sua doutrina, em seu dogma. E não é isso que Deus quer que hagamos. Nós outros temos que nos basear em Jesus, em sua palavra. Pero, pastor, sua palavra não é sua doutrina também? Sim, por suposto. Eu estou falando na sana doutrina, diferentemente de uma doutrina solamente um conjunto de regras. Doutrina é um conjunto de regras, não? Para os que não sabem, doutrina é um conjunto de regras estabelecidas por la entidade religiosas. Pero quando é estabelecida por Deus, é boa, é pura, é maravilhosa, é para nossa boa relação los unos para com os outros. É para que vivamos bem na terra, nada mais que para isso. É maravilhoso, isso é bueno que ocorra e que hagamos. E eles começaram a falar mal, não? Quem é hijo hace a vontade de Deus. Hace a vontade do Padre. É isso basicamente que Jesus quis contestar a eles. Mirá o que eles disseram. Linaje de Abraão somos e jamais hemos sido escravos de nada. Como dizes tu, sereis livre? Eles se olvidaram que Abraão foi escravo. Não? Abraão quedou preso já em Egipto, até que não, deu sua mulher para o faraó, depois quedou já, deu sua mulher para o outro também. Estava toda uma loucura, Abraão. Não? Depois Isaac, isso o mesmo. E vem Jacobo e o quê? Quedaram em 430 anos como escravos, não? E depois, quando saíram, possuíram a terra prometida, pero assim, muitas vezes tiveram peleias e quedaram tendo que pagar imposto para outros povos. Ou seja, eram completamente ou ignorantes acerca de sua própria história, que não lo creio, porque eles sabiam, na verdade, eram hipócritas. Não? A religião nos hace o que é hipócrita, mentiroso. Hipócrita é a palavra em grego que diz que é artista, não? Artista não no sentido de exercer uma arte, como nós outros exercemos, mas no sentido de exercer um personagem que não somos. É religioso, por isso eu digo, o religioso ele parece ser bueno. Parece ser boa gente, nós outros damos até um like para ele, tomar um like, somos gente boa, né? Pero, na verdade, ele é um mentiroso, ele não é de Deus. E é esse tipo de pessoa que eu quero que nenhum de nós outros seamos. Eu não quero ser e quero que vocês não sejam. Porque Jesus não quer que nós outros seamos assim religiosos. Sino, mais bem, quiçá, se pode dizer, arriesgar-me a dizer, esse religioso, ao qual legemos aí a definição. Porque esse sim seria bueno, que guarda realmente a lei de Deus, guarda a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Bueno, seguimos legendo. Aí ele diz, Jesus lhe respondeu, de certo os digo,
Quando Jesus falava de certo os digo, sona até gracioso, não? Se vou parar para pensar, parece quando nossos abuelos iam nos arretar, não? Quando éramos ninhos, e diziam, Antonito, Antonito. Não, antes de arretar, não, antes de venir aquele arreto, ou la mano já assim na cabeça, pum! Eu não já te dije para não fazer isso, não? Aí Jesus vem e diz para de certo os digo. Aí vem lá bomba, não? Que todo aquele que hace pecado, escravo és del pecado. Ou seja, então você estamos nelordo, não? Todos nós outros somos escravos del pecado. Orro, nós outros pecamos, pero não somos escravos del pecado. Vou explicar. Porque qual a diferença? Porque Cristo já nos hizo livre, porque somos livres del pecado, a potestade que o pecado tinha de imperar em nós outros, por meio da cruz, do sacrifício de Cristo. Por isso prediquei ayer, minha predicação de ayer na manhã, depois mira em meu canal, foi a cruz de Cristo. E creio que miércoles também prediquei sobre a cruz de Cristo. Uma vez mais falando, porque esse tema é um tema muito amplo, que há que se falar muito, não? Por causa do sacrifício de Cristo, eu não vivo em pecado, pero peco. Não quer dizer que não peco mais. Eu peco, pero não sou escravo do pecado, não sou hijo do pecado, porque sou nascido de Deus. Juan vai explicar isso em sua carta, não? Em 1 Juan ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive em la prática do pecado. Pero não quer dizer que não pecamos. Pecamos, erramos, nos equivocamos. Pela diferença é que temos o Espírito Santo em nossos corações que nos leva a quê? A um arrependimento. Que é o arrependimento? É o câmbio de decisão, câmbio de consciência, ter um novo pensamento em Deus. Então, você vai vendo cá, Jesus diz, todo aquele que hace pecado, escravo do pecado és. E ele, escravo, não queda em la casa para sempre. El hijo sim queda para sempre. Por quê? Porque, por lei, ele, escravo, tinha que ser livre um dia, não? Ao menos por lei do jubileu, não? Se o escravo for 49 anos escravo, no ano 50 ele tem que ser livre. Isso é maravilhoso. A lei era muito arcaica, não, para nossos dias. Não nos serve. Por isso Jesus vino não cumpri-la e eliminá-la, pero para o dia de hoje era maravilhoso, era algo muito moderno, era algo diferente dos outros povos. Assim que, quando a Bíblia diz assim que, também é outra coisa que tem que estar de ouro, não? Assim que, se ali os libertare, verdadeiramente livres, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, eles estavam presos a seu dogma, a sua doutrina, a seu judaísmo. E eles creiam que por meio de todos estes ritos, eles eram livres, eles estavam cerca de Deus, eles estavam levando a gente a Deus. E Jesus disse, papito, não é assim. Tem que crer acá em lo que eu estou falando. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sei que sois descendente de Abraão. Por suposto, não podia negar Jesus isso, não? Jesus também era descendente de Abraão, nascido lá em linaje de Davi. Ele diz, sei que sois descendente de Abraão. Aí outro problema na Bíblia, não, quando tem essa palavra pero. É outra palavra que nos mata, não? Pero procurais matar-me, porque minha palavra não age cabida em vós outros. Que terrível, não? É quando queremos arreglar e adequar a Bíblia à nossa vontade, não? Vivemos uma época de um evangelho assim, onde, eu glorifico a Deus por minha igreja, que é chiquita. Não digo que todas as igrejas grandes são malas, pero a maioria das igrejas grandes são malas. E são grandes porque são malas, porque predica o evangelho mentiroso. Porque se predicar o evangelho verdadeiro, poucos vão estar. Porque as palavras de Jesus às vezes são duras e são difíceis de suportar. E a gente não quer ouvir, não quer sofrer a sana doutrina, não? Que habla Paulo em outro momento, não? Não quer. Pablo disse isso a Timoteo. A gente tendo começou de ouvir a palavra de Deus, não? Se vai meter em qualquer lado, ia criar pajaços segundo sua pajaçada, não? Segundo o versículo que eles queriam. E é o que mais vemos. Algo mais ressalva novamente, não quero dizer, há muitas igrejas boas, grandes, há muitas, não sei de onde estão no Peruai, não deve haver, aí na Terra, algum lugar do planeta, não?
Pero a grande maioria são malas. Ah, pastor, está falando. Se a igreja Betel crescer, vai ser mala. Não, não será mala, porque ela é a igreja Betel. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que sou o único dono da razão. Glória a Deus que há muitos outros que predicam o verdadeiro evangelho, esparcidos, não? Aí por Monte-Tingolo. Glória a Deus. Por acá. Vendrá algo bueno de Monte-Tingolo? Sim, nós outros acá. Glória a Deus. Acá há coisa boa em Monte-Tingolo, não? Então, eles queriam matar Jesus porque a palavra não havia cabida em eles. Agora, por que não havia cabida? Porque a palavra de Deus não há cabida em nós outros. Agora, será que realmente escutamos a palavra de Deus? Eu los asseguro, hermanos, que não. Nós outros, eu digo a todos, me incluo, não? Recém eu estou me liberando de muita coisa. Que é isso, Félix? Passar à frente para ir se te liberando, não? Félix contou o testemunho já. Eu digo liberando de conceitos, não liberando no sentido, o cristiano não pode estar possuído, não? Isso à parte, depois falamos sobre esse tema. Pero todos nós outros acá hemos sido influenciados por um evangelho malo, um evangelho que cresceu desordenado, acá no próprio país, não em si. As cruzadas que houve foram muito boas que fizeram com que muita gente se converteram, pero a la vez trajeron um problema ao qual foi difícil subsaná-los e até hoje está sendo difícil, não? Porque não há educação cristiana, não há educação bíblica, a gente não entende, não? Cada um não tem seu livrito e hace o que bem lhe apraz, não? E eu estou seguro que todos nós outros nos ha tocado escutar um evangelho distorcionado, por isso estamos às vezes desviados de Deus, literalmente, ou às vezes estamos congregando, pero estamos desviados da verdadeira palavra, da verdadeira, como diz Jesus acá, a verdadeira verdade. Por que verdadeira verdade? Porque é uma verdade falsa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos hará livre. No livro de Juan, ele habla muitas vezes da verdade, porque Juan também escreveu um conceito muito grego, não? E os gregos buscavam essa verdade. E nós outros também, como seres humanos, buscamos sempre a verdade. E nós outros hemos encontrado a verdade da religião, por isso nos alejamos muito de Deus, muitas delas vezes. Ou dizemos, congregar é aburrido, e frequentar uma igreja é aburrido. Por que é aburrido? Não pode ir, não pode aquilo, não pode... mais do que não pode, se habla mais do que não pode, do que pode. O que não pode é crer que sois re santo, re bueno. Se um não tem a consciência... Não, eu dizia isso a Gé, creio que foi vós, não? Me perguntar, Lu me perguntou a Gé, na escola bíblica, acerca dele como saber, não? Como nós outros sabemos. Era isso, não? Se somos erros, se somos. Estava já em hebreu. Tinha que ler o texto acá para. Como nós outros. Entrar confiadamente à graça, nesse versículo. Para alcançar misericórdia, não? Para oportuno socorro. Como nós outros saber que realmente somos erros? Como saber isso quando nós outros reconhecemos, quando miramos a Cristo, quando miramos a cruz de Cristo. Por isso há que mirar para a cruz, não? Para o sacrifício dele. E a Bíblia nos traça estes parâmetros, estes conceitos. Quando nós outros vemos a cruz, só podemos ver que somos pecadores. Que somos miseráveis pecadores, como Pablo diz em Romanos. É bem que eu quero ser esse, eu não logro ser esse bem. Eu queria ser bem, pero termino me equivocando. Pastor, então não há salvação. Não há salvação para mim, nem para nadie. Se não for por Cristo, se não for por fé, se não for pela obra que é Cristo isso, não por obra que hago eu. Então, os fariseus, eles creiam acá, esses religiosos, não digo nem fariseu, porque acá tinha vários grupos, não? De todos estavam aí querendo matar Jesus. Jesus diz a eles: ustedes querem me matar. Eu hablo lo que he visto cerca del Padre, e vós outros hacéis lo que habéis oído cerca de vosso Padre. Claro, qual Padre está escutando? Se nós outros escutamos a voz de Deus verdadeiramente, que é isso? Escutar a voz de Deus, estou meio louco, não? Escutamos a voz de Deus por meio da predicação. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pablo habla isso, não? Nos Coríntios diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Agora, por que não se produz fé em mim? Há muitos que têm essa fé baseada em... já escutei o pastor dizendo que vou prosperar. Então, aí o tipo labura, se mata. É lógico que ele vai conseguir, não? Pero
está basado solamente em lo que pode tocar. Não é essa fé. A fé de Jesus Cristo, a fé de ouvir a palavra de Deus, é a fé de saber que Deus hará, aun quando eu não vejo nada. Eu não vejo, eu não sinto, não tenho que assim, me pus na pele de gallina, não tem nem que pôr na pele. Se te põe, glória a Deus, melhor, pero nem sempre te vais a sentir nada. Às vezes predicamos e queremos solamente ter sensações, temos esse Deus de sensações, e isso é ser religioso, e o religioso não é erro, é verdadeiro erro. Escute a voz do Padre. Aí Jesus começa a ser uma paradoxa acerca de quem é o Padre dele, que é Deus. Bueno, Jesus é o próprio Deus, pero acá ele está humildemente dizendo que é erro, não? Hoje oigo a voz dele, meu Padre, e ustedes hoje em la voz de seu Padre. E aí Jesus vai golpear eles forte, não? Porque eu disse, em verdade, quando Jesus habla isso é terrível. Tudo isso tem que ver com o mesmo versículo, não? Porque está no mesmo contexto. Ele diz, eu hablo lo que he visto cerca del Padre, e vós outros lo que habéis ouído cerca de vosso Padre. 39. Responderam-lhe e disseram, nosso Padre é Abraão, com toda essa arrogância e prepotência, não? Aí Jesus dá esse tapa assim, não forte, pero sem pegar-lhes, não? Só com a palavra diz, se fostes filhos de Abraão, as obras de Abraão haria. Foi algo tão simples, não? Se sois filhos de Deus, essa é a obra de Deus, então. O evangelho estamos todavia sentados, discutindo, como eu digo na escola bíblica, é sexo de los ángeles. Se um ángel tem sexo ou não, se um ángel é sexuado, se o ángel apareceu, se o ángel não apareceu. Aí ángel mulher, aí é só o ángel varão. Que coisa, não? Queremos quedar discutindo coisas que não servem para nada. Quando é simples o evangelho, é exercer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Basicamente, que vós ame. Jesus simplificou tanto, porque ele sabe que nossa cabeça às vezes é tão assim, do tamanho de uma azeitona, não? Parece, nosso cérebro é o cérebro maior, não? Que existe no reino animal. Estou falando de uma maneira científica nesse momento, não? Nosso cérebro tem a capacidade mais grande que todos os outros cérebros, não? De todos os animais que existem. Somos a corona da criação. Agora hablo de maneira bíblica. E não conseguimos pensar ele mais básico, mais lógico. Jesus acá responde com uma lógica, com uma sencillez, pero com uma verdade tão absoluta. Se sois filho de Abraão, haga as obras de Abraão. Se sois filho de Deus, nessa manhã, haga as obras de Deus. É outra ensinança que nos traz texto, não? Pero, aí outro pero, não? Pero agora procurai matar-me, a mim. Hombre que os he hablado la verdade, la qual he oído de Deus. Não isso Abraão? Ele está falando algo sencillo, mira, eu estou falando de Deus, igualito a Abraão. Ou seja, Jesus se puso todavia a la par de Abraão, não? Nós outros estamos fazendo um estudo acerca do livro de los Hebreus, não? Los sábados. É reunião normal sábado. Aí que vem a reunião normal, nada mais que eu hago uma predicação expositiva, não? Falando de Hebreus. E nós outros aprendemos aí que o escritor de Hebreus, ele empieza a dizer, Jesus é maior que los ángeles mesmo, maior que Moisés, maior que a lei, maior que os profetas, não? E Jesus, todavia, cá foi tão humilde, ele dizendo, não, se comparou a Abraão cá, não? Abraão escutou e falou, e eu escuto e meu padre hablo. Vós outros hacéis as obras de vosso padre. Aí los matou, não? 41. Então se lhe disseram, nós outros não somos nascidos de fornicação, um padre temos que é Deus. Jesus então lhe disse, se vosso padre fosse Deus, certamente me amarias, porque eu de Deus he salido e he venido, pois não he venido de mim mesmo, sino que ele me enviou. Está vendo aí que nesse versículo há um par de ponto e coma? Está vendo isso? Quando usamos em linguagem, não? Hablando da parte aí da literatura espanhola,
quando usamos esses pontos e comas em la oração, nesse, vamos dizer, nessa parte do texto, nesse parágrafo, aí que usa o ponto e coma para dar uma explicação à frase anterior. Vê que são tudo explicações. Se foste hijos de Deus, certamente me amarias. Essa é a explicação que Jesus quer dar. Essa é a verdade. Aí depois ele explica, todavia, porque eu he salido de Deus e he venido, porque he venido de mim mesmo, sendo dele que me enviou. Aí ele dá essa explicação. Ou seja, hermanos, é sencillo, Deus só quer que creamos em sua palavra hoje e que hagamos isso. Pero pastor, eu estou há anos me congregando e hago a vontade de Deus. Bueno, glória a Deus, então siga sendo. E a vontade de Deus solamente, não a vontade dos homens, a vontade de um conjunto de doutrinas, de algo que não tem nada a ver com Deus. Eu já disse, não? A minha igreja tem o permisso. Se eu estou acá falando pabadas, estou falando algo que não é de Deus, que me interrompa ou que me chame, pastor, parece que está equivocado. Alguns já lo disseram, não? Eu dou permisso, e alguns já lo disseram, pero disseram baseado em uma crença antiga. Então, se eu expliquei, vou estar falando segundo a crença tal, e expliquei lá biblicamente que não é assim. E porque temos que buscar a verdade, não? A verdade é parte de Deus. Por que não entendeis minha linguagem? Jesus faz uma série de perguntas. Por que não podeis escutar minha palavra? Vós outros sois de vosso padre, el diablo. E aí já manda direto para eles, não? Assim na cara deles. E os desejos de vosso padre quereis assim. Ele ha sido homicida desde o princípio e não ha permanecido em la verdade, porque não há verdade nele, em quem é diablo e em todos os seguidores da religião, dos que querem ser religiosos, daqueles que querem aparentar, eles são filhos de diabo. Quando habla mentira, del sujo habla, porque és mentiroso e padre de la mentira. E a mim, porque digo a verdade, não creeis? Que de vós outros me redarguge de pecado? Pois se digo a verdade, por que vós outros não me creeis? Ou seja, Nádia podia dizer que Jesus estava pecando, não? Porque Jesus não hizo nada demais. El que és de Deus, as palavras de Deus hoje. Por isto não las oís vós outros, porque não sois de Deus. E com isso termino. Que isso, pastor? Termina com não sois de Deus? Não. Ao revés. Às vezes de uma negação, não? Já falávamos, não? La doble negação é uma verdade, não? É uma verdade, é positivo. Somos de Deus. Somos de Deus, por isso nós outros não temos que ter a atitude destes religiosos. Muitas delas vezes, nós outros vivemos e hacemos as coisas na igreja, coisas, não me gusta de falar coisas, não, vamos definir as coisas. Congregamos, ofrendamos, cantamos, tocamos, hacemos algo na igreja, ou em nossas vidas, não? Oro, ajuno, leio a Bíblia, pero hacemos tudo isso de uma maneira, e é porque aí que é assim, ou porque Deus é o pastor, e não hacemos de coração, não buscamos a ser, como eu dizia já, não? Policiar-nos, devemos policiar-nos. O que é policiar? Examinar a si mesmo, não? E esforçar-nos. Pablo ele explica isso muito bem quando habla aos Romanos, também em todas as suas cartas em si, acerca de nossas atitudes, não? Porque é bem verdade que Jesus ele nos salva. Na salvação é algo divino, é algo pela fé, pero o processo e ele quando ele nos salva, há três coisitas, não? Já disse aqui na igreja: santificação, regeneração e justificação. Para com Deus já somos santos, justos e regenerados, pelo nosso ser, não? Nossa carne acá. Todavia, temos que cambiar. E temos que, como Pablo diz, eu me golpeio a mim mesmo, eu reduzo meu corpo à servidumbre. Temos que servir. Pablo, ele habla, praticamente sempre somos escravos. Pero pastor, acabar de dizer que somos livres. Sim,
pero somos esclavos de la gracia por amor, ou somos esclavos del pecado, e o resultado será a morte. Vamos orar nessa manhã, que essa palavra não saia de nossas vidas, e vamos pedir ao Senhor para que pongamos-la por prática e saber que é erro, não? O religioso não é erro, e nós outros somos erros, não somos religiosos, nesse sentido de cumprir solamente regras. Nós outros cumprimos sim as regras do Senhor, pero com o coração predisposto, não? E vamos a ser isso hoje, amanhã também, não? Acá, um rato mais, vamos aí apresentar Delfina, vamos estar cumprindo uma ordenança que não é nem cristiana, não? É judaica. Vou estar explicando sobre isso depois. Pero, bueno, vamos orar para terminar. Padre, te damos glória e graça uma vez mais, Senhor. Te agradecemos por tu fidelidade, por tu amor, por tu justiça, por la bendição de te alabar, te glorificar, a bendição de estarmos reunidos nesse local e desfrutando de tu palavra, oyendo tu palavra, que nos produza fé, que nos produza câmbio, que não seamos, não caigamos na trampa de ser como aqueles religiosos, aqueles que solamente tinham uma aparência exterior acerca de tu palavra, pero que o coração estava muito erro. Senhor, nos ajuda a ser servos tuyos cada dia mais, cada vez mais, para que tu nome seja exaltado nessa terra, Senhor, para que a gente conozca, para que as nações conozcam tu nome verdadeiramente, Senhor, para que tu reino seja estendido sobre essa terra, para que podamos ser realmente sal da terra e luz do mundo, como diz tu palavra. Te agradecemos, Senhor, por tu fidelidade, por tu justiça, por tu amor, porque tu eres bueno para com nós outros, sempre nos hoje, sempre nos ajuda, e te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus.